Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é jornalista, escritora, atriz, sabe tudo sobre valores humanos, foi a primeira pessoa a projetar Satya Sai Baba aqui na América Latina e ela é professora convidada da PUC São Paulo e conferencista internacional. E hoje ela fala com a gente sobre a importância da fé. Vamos aguardar a querida Marilu Martinelli entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? É o jeito. A gente chega lá. Vamos colocar aqui. Anjinhos da tecnologia, por favor. Invocando por todos os anjos e santos, porque eu vou lhe contar uma história. Yes. E aí, querida, tudo bom? Tudo muito frio? Aqui tá. Não, hoje aqui não está, não. Quer Ai, dizer, não está calor, né? Mas não sim, está frio, não. Fez muito frio domingo, fez muito foi. frio segunda É, e ontem também fez frio. Mas hoje não. hoje Aqui tá está melhor. agradável. Que bom, minha casa é muito gelada, eu não tive tempo de ficar no sol, então eu tô aqui Aqui aguardando também, o sol de amanhã. porque aqui a gente recebe bastante sol. É, que bom. Então, é, Então tá senti bom. só falta de você Ah, aqui eu fui no dias dentista atrás. naquele dia, na outra semana eu fui pro dentista, é lá em Tapsirica, eu não consegui chegar a tempo, né, porque tem estrada, etc. É que ele cuida dos meus dentes há 30 anos, né, e eu vou lá já faz um monte de coisa no mesmo dia, então, É, enfim, é. atrasei. Aí quando eu não tô, a Valquíria fica. Não, mas a Valquíria é competente. Ela Ela é fez joia. direito, é. Então tá bom. Então, atendendo a sua solicitação, foi você quem sugeriu o tema para hoje. Foi. Vamos falar a importância da fé. Pois é. Então, para começar, vamos dizer o que é fé, não é? Uhum, A fé é uma virtude uhum, e é um dom. São Paulo, Saulo de Tarso, ele disse certa vez que a fé é a condição humana de compreender as coisas que estão manifestadas, aparentes, uhum, e de crer naquilo que não se vê. uhum. É uma linda definição, né? É lindo mesmo. Não fosse quem fosse, né? São Paulo, Eu estou eu escrevendo, adoro. O que é amor? eu estou anotando. Ah, é lindo, né? É, muito Ora, se é bom. uma virtude e um dom, e como disse Saulo de Tarso, todas as reverências aqui a ele, a nossa capacidade de acreditar naquilo que a gente não vê. Eu penso o seguinte: seria muito xoxa a vida sem fé. Porque quando a gente fala de fé, imediatamente se associa à religião, não é? Uhum. Verdade, verdade. Até porque a fé é uma das virtudes canônicas no cristianismo. É. Mas você imagine, mesmo aquele que não tenha uma fé na transcendência ou na consciência magna, em Deus, como queira chamar, é engraçado porque quem tem no meio de pessoas, ninguém pergunta, mas ele já disse, né? Eu sou ateu. Ninguém perguntou. Por que ele diz isso? Ele diz que ele tem uma necessidade que você o conteste.
que você, de alguma maneira, abra caminhos para que ele questione Sim, a sua falta de fé. Você já reparou? é verdade. É verdade. Isso acontece corriqueiramente, É verdade. dependendo da roda na qual você esteja conversando. Isso vai acontecer. É. Ele se esquece que a maior prova de que ele tem fé é que ele vive. Porque imagina você, se você não tem fé em você mesmo, você não vai fazer nada. É. Ou não? Claro. Se você não acredita no seu semelhante, como é que você convive? Não tem como você viver sem acreditar no outro, sem acreditar na potencialidade do outro. Até porque a gente faz um jogo de espelhos, uma troca de energias, e a gente precisa tanto mutuamente da aprovação um do outro, não é? Uhum. Então, se você não acredita em ninguém, você vive em desconfiança constante. Olha que martírio, Pois é. não é? Ou- E se você não tem fé em você, você é imobilizado. Se você não tem fé no outro, você vive apavorado, porque desconfia em todo mundo, não é? Então, Uhum. consequentemente, você não tem fé na vida. E se É. você não tem fé na vida, você é um espectador dela. Você não é parte integrante dela. Sim. Você se isola, né? É. A fé tem uma importância extraordinária, porque ainda que ela tenha o seu aspecto subjetivo muito forte, porque como é que eu posso medir a minha fé e a sua? Não tem como. É como amor. Como é que eu vou medir o meu amor por você e o seu por mim? Eu posso saber dessa intensidade pelas minhas atitudes, né? Claro. Se eu faço da minha fé o prisma através do qual eu me enxergo você, enxergo meus semelhantes de uma maneira geral, enxergo a vida através desse prisma, eu vou pensar no quê? Que eu preciso ser o mais coerente e próxima do meu ser profundo. Eu preciso aprender a dialogar cada vez mais profundamente com a minha essência para que eu me torne cada dia um instrumento melhor do meu eu divino, do meu eu superior. Sim, claro. Então a minha fé vai se traduzir também nos meus atos. Eu vou me colocar a serviço da vida, a serviço do meu semelhante e a serviço do bem maior, do divino. Uhum. O que significa estar a serviço do bem maior? Botar meus talentos para trabalhar, não é? Sim. E procurar, no exercício do meu desenvolvimento humano, fazer com que brilhem minhas virtudes para que meus defeitos fiquem mais apagados, mais fracos. E o exercício das minhas virtudes vai fazer com que meus defeitos vão sumindo aos pouquinhos. Uhum. Então, a fé é fundamental. Além Claro. da fé, dessa minha ser subjetiva, e ela é prática, como eu disse a você, porque ela se traduz na gente colocar ela nas nossas atitudes, na nossa maneira de compreender, de sentir a vida, ela tem uma ação direta no nosso físico. Eu não sei se você sabe, os nossos amigos, que a OMS declarou que a fé tem uma influência direta
na nossa saúde física, Sim. biológica Sim. e mental. Olha, Ótimo. a Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou falando. Uhum. E ela diz o seguinte, que nas pesquisas foi comprovado, Carmen, que até os índices de glicemia de uma pessoa que tenha diabética caem pelo exercício da fé. Olha, Que ótimo. acidentes vasculares, cerebrais, são evitados para alguém que tem fé e põe essa fé em movimento. Uhum. Doenças mentais, Sim. emocionais, como depressão, por exemplo, como ansiedade, que é a doença do século, né? A depressão e a ansiedade. Pela fé, elas podem ser curadas. Olha que coisa maravilhosa. Incrível. Verdade. Não é? Oh. Então, a gente pensa sempre o seguinte, que a fé é uma coisa abstrata. Não é. É um dom que mobiliza energias do bem, do equilíbrio, da saúde física. Então, alguém costuma dizer, é comum você ver isso, fulano acredita em tudo. Geralmente dizem com um certo desprezo, para falar de alguém que assume o seu dom de ter fé. Sim. Por que dizem isso? Porque costuma se separar a fé de razão, como fé de ciência. E é uma tolice isso. Porque o que é a razão? A razão é a nossa capacidade de raciocinar, de refletir, de decupar para chegar a uma conclusão sobre alguma coisa, de fazer uma avaliação sobre algo e nos posicionar diante daquilo como favoráveis ou não, Uhum. como bom para ser feito por nós ou não, não é? Sim. Se você separa fé de razão, você não tem mais fé, você tem fanatismo, que é o antifé por excelência. Uhum. Se você observar, o que move o fanatismo é o medo, não é a fé. O fanatismo te fragiliza de uma maneira absurda, porque ele te sequestra. Ele torna você passível de ser vítima de enganos terríveis, de ser manipulado por espertalhões, por mercantilistas da fé, que é um dom humano. Nós corremos hoje, no mundo, um perigo muito grande, porque a gente vê os templos, Carmen, querida, meus amigos, lotados de medrosos. Não é de fiéis, porque fé vem de fidelis, fé, fiel. Né? Então, sim, os templos onde deveriam estar em busca de si mesmos, de um contato com o divino, os fiéis, hoje, é lotado pelos fanáticos, pelos medrosos, e não pelos corajosos. Uhum. Coragem que a fé
nos confere a coragem de encararmos com destemor as agruras da vida. Não. Então a fé vira refúgio e não um mobilizador de nossas ações para resolver problemas de todo tipo, de saúde, de crise financeira, de trabalho, de relacionamento com as pessoas, de relacionamento amoroso com um companheiro ou companheira. É a fonte de superação, porque a fé nos confere entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego enteos, com Deus. Quer dizer, o entusiasmo significa que você está cheio de Deus. Não é lindo isso? Lindo. E é real. É a palavra. É. A tradução ipsis literis vem do grego enteos, com Deus. Então, a gente precisa não separar a fé da razão. Para que você não seja manipulado e não fique procurando soluções de angústia. Aí você, como eu disse, é sequestrado e o pior, você que vai pagar o resgate e vai pagar caro, com sofrimento, porque uma hora você vai acordar. Não é? E a ciência também, você não pode separar da fé. Porque um cientista, não um cientista mecanicista e separatista, que é aquele que busca para provar que tem razão. Não, eu estou falando do cientista que se joga no vazio em busca de respostas. Se ele não for movido pela fé de que um momento ele vai descobrir algo que crie uma vacina, que previne doenças, que ele descubra a causa de doenças malignas, ou que ele desbrave os mistérios do cosmos, tenha revelações. Se não for movido pela fé, ele não é um cientista. Claro. Verdade ou não? Verdade. Então, a fé não é algo tão abstrato como as pessoas imaginam. Ela tem ação direta no nosso cotidiano, na nossa saúde, na maneira da gente ver, compreender, sentir e agir na vida. Você já reparou que quem realmente sente fé não reclama? Não reclama. Porque ela sabe que é clamar outra vez. Reclamar, né? Clamar de novo. E que não vai ser o caminho. Não resolve. O caminho de quem tem fé diante de uma adversidade é o quê? Eu vou vencer isso. Então ela não reclama. Ela começa a criar condições para superar. O acelerador da superação de qualquer problema é fé. Uhum. Olha que importância fundamental que isso tem. E quando você separa a ciência de fé, você faz desastres. Como aconteceu na Idade Média, né? Uhum. Idade Média, quanta gente não morreu na fogueira por causa disso? Cortaram a língua do Giordano Bruno, não é? Antes de botá-lo na fogueira. A Inquisição prendeu Galileu Galilei porque ele disse que não era o Sol que girava em torno da Terra, que era a Terra que girava em torno do Sol, que a estrela era estática.
Pronto. Botaram ele na masmorra e ele teve que abjurar, ou seja, declinar de suas convicções e mesmo morto. E por que isso? Por causa do fanatismo. Porque na Bíblia tem uma passagem de Josué em que ele diz que conseguiu parar o sol, como se o sol girasse, não fosse a terra que girasse em torno do sol, para poder ganhar uma guerra. E o dogma foi ferido nesse momento. Por quê? Porque para o fanático, o que está escrito na Bíblia é inquestionável. Ora, não é bem assim, é uma linguagem alegórica, uma linguagem mitológica e uma linguagem condicionada ao momento do mundo quando ela foi escrita e pelos diferentes ângulos de visão de quem escreveu. Não nos esqueçamos que você tem a tradução para o hebreu, você tem a tradução para o grego, depois para o latim, e a tradução do latim para diferentes idiomas no mundo. A gente sabe que o tradutor sempre coloca um pouco de si na sua tradução. Sim. Não é? Uhum. Não é que ele queira adulterar o texto. Mas é natural que assim seja, porque tudo que a gente interage, a gente deixa um pouco da nossa energia, uma espécie de marca pessoal ou não. É verdade. Não é? Seja no que for. Até num bolo que você faça. Às vezes a pessoa diz assim, me dá uma receita. Ela diz, não ficou como o seu. Mas ficou como o dela. Não é? É verdade. Porque cada um emprestou a sua energia, o seu carinho, o seu pensamento. Ora, se você fez aquela comida cantando ou rezando, você vai ver que o sabor daquilo vai ser outro. Uhum. Não é? É. Se eu faço aquilo na intenção de, vou fazer esse bolo aqui, porque a Carmen vem hoje tomar café comigo. Eu vou botar nesse bolo todo o meu carinho, a minha amizade, meu respeito por você, ou não? Sim. Agora, imagina que eu digo, eu vou fazer esse bolo, que afinal de contas, fulano vem aqui e eu tenho que oferecer alguma coisa. Com essa displicência, eu garanto que não vai ser a mesma coisa. Não vai sair legal. Não vai, pode até desandar. Não é? Então, então, cuidado com a fé dogmática. Porque em nome da fé dogmática, que é a fé inquestionável, já se fez horrores pelo mundo afora. E não precisa que a gente continue fazendo isso. Ainda que muita gente negacionista queira que isso aconteça. Mas movido pelo medo. Porque o que é o negacionismo? Que eles dizem que é conservadorismo. Não é. O conservadorismo defende valores. Valores humanos, valores sociais, éticos. Sim. É outra coisa. O negacionismo é movido pelo medo do novo, do desconhecido. Baseados em negacionismo, o mundo nunca andaria. Você imagina, se não fosse a fé, se aqueles portugueses que fizeram as cartas marítimas não tivessem olhado para um penhasco último e visto que a terra deles terminava ali e o resto era vastidão, o resto era mar, e tenham tido um desejo profundo de conhecer, de descobrir,
mundo não se quer mais o mundo que é. É verdade. Não é verdade? Uhum. A verdade é essa. Porque o que a gente precisa ter sempre em mente é como dizia o poeta, né? Navegar é preciso, não fosse ele português. Viver não é preciso. As pessoas pensam que não é necessário. Não. Ele quis dizer, não é preciso, não é exato. Porque uma carta de navegação, você escreve, você desenha. E como é que eles desenhavam e escreviam isso? Baseados nas estrelas. Sim. Baseados nos movimentos da Terra. Sim. Guiados pelo cosmos. Sim, Né? claro. Então era preciso, por quê? Porque era constatável. Sim. Agora, viver não é uma fórmula. Não tem não é uma coisa precisa. Nada é mais surpreendente do que viver. Não é? A gente pode até nem notar, mas você não é o mesmo depois que você dormiu uma noite e acordou no dia seguinte. Você é outro. Se você pensar que as suas células se renovam cada dia e a cada 7 totalmente, Uhum. como é que você pode ser negacionista de um processo de evolução? Como é que você pode ter medo do novo? Engraçado que quando você fala para pessoas e até para empresas, você sabe que eu dou assessoria na formação de lideranças em valores humanos para organizações empresariais. Se você fala a palavra inovação, menina, o pânico já se instaura. Por quê? Porque eles acreditam que, ao dizer inovação, você está invalidando tudo aquilo que eles já sabem fazer. E não é isso. É fazer aquilo que você já sabe fazer melhor. E, consequentemente, criar novas coisas. Não é invalidar. É interessante. E eles ficam muito surpresos quando você fala da fé como a antítese de um pensamento medroso, baseado na perda e invalidação do conhecido. Ora, conhecer modifica o já conhecido, queiramos ou não. Uhum. É verdade. Não é? Uhum. Então, nós estamos vivendo um momento, querida, de negacionismo mundial. Isso é um perigo muito sério. É verdade. Muito mesmo. Os extremos, né? Porque os extremos costumam propor batalhas, não confrontos, não encontros, né? Não o diálogo. Porque os extremos partem do princípio que é nós contra eles e eles contra nós. Sim. Né? Então, buscam o embate, né? O combate. Quando nós estamos mais do que necessitados de diálogo. Ou nem fala. Descobertas como fazer melhor, não é? Verdade. Amarmos mais, respeitarmos mais, dignificarmos a condição humana. Quando você propôs a importância da fé, eu pensei, Deus, como a Carmen foi inspirada. Eu tinha pensado no outro tema, até eu disse para você. Foi. Mas, de alguma maneira, era correlato. Mas, você sugeriu, eu achei bonito e estamos falando sobre ele. Mas é porque hoje, né, as pessoas que não têm fé, desculpa te cortar, eu não sei como é que estão vivendo. Porque nós vemos aí todas essas contradições,
Nós vemos a verdade, nós vemos o lado luz, nós vemos o lado sombra, sim, nós vemos mudanças drásticas em todos os países, e sim, principalmente essa questão da mãe natureza, o desequilíbrio ecológico, por conta da falta de respeito do ser humano. Vários países estão alagados, estão tendo vários tipos de manifestação, não sei se você está acompanhando, na claro, Ásia, na Europa, claro, na Europa, em claro. todos os continentes. Quer dizer, tá uma coisa assim absurda. Eu nunca podia imaginar que numa época que agora é verão no hemisfério norte, né, fosse estar tudo embaixo d'água e alagado. França, Alemanha, Tailândia, na África tem 3, 4 locais. Tem lá aqueles furacões absurdos nos Estados Unidos que deveria começar a temporada em setembro, começou agora Já em está. junho. E ele Gente, está se avizinhando, diz que ele pode ser um potencial destrutivo imenso, né? eu sei, precisamos rezar. Enfim, Não, precisamos rezar, mas precisamos rezar com fé de exato. se nós estamos fazendo essa destruição pelo medo, temos que ser soldados do amor, da fé, Carmen. Com certeza, com certeza. E o que me dá fé e fortalece a minha visão de fé de que nós vamos superar tudo isso é a própria história da civilização. Se você Sim, observar, todas as civilizações têm um início, elas atingem seu apogeu, têm um declínio e nascem dela mesmo, numa espiral, outra haste com uma nova civilização. é verdade. Sempre há um retrocesso, É, mas é como um recuo para que você dê um impulso é, para conseguir o novo com mais efetividade. é verdade. Ó, a Paola, lá na Holanda, está dizendo, um beijo, Paola, que um dia faz sol, depois 1, 2 dias só chove no dia seguinte. Quer dizer, é Pois é, completamente fora, né? é. E nós aqui também, né, Carmen? Uhum. Eu vi a previsão meteorológica, vamos ter um veranico que depois desse frio vai ser calor de novo. É. Bom, eu adoro calor, por mim tá tudo bem. Eu também. Não Mas o que é ruim, destruindo a mãe natureza, não tendo deslizamento, alagamento, todas essas coisas de terremoto, que graças a Deus o amado Brasil não tem. Para mim tá tudo jóia. Quanto mais sol, melhor, porque quem eu sabe também transmuta adoro. os neurônios de quem pensa em confusão, em É, guerra, né? é E ver verdade, se todo mundo acorda para olhar para a paz e criar a é paz, né? verdade, é verdade. A gente falou desse momento de escuridão, né? Mas vamos nos lembrar, meu amor, que o Renascimento foi gestado na Idade Média, Sim, foi gestado na escuridão. sim, Olhe, então a gente tem que ter fé, mas não apenas a fé contemplativa, a fé ativa. Satya Sai Baba dizia que fé é prática, que a fé é revolucionária. sim, claro. Então, na realidade, diante desse quadro de desrespeito uns com os outros, de desrespeito a si mesmo e de desrespeito com a natureza, que, como dizia Swami, é a roupagem externa de Deus, esse desrespeito vem de um pensamento utilitarista, extrativista da vida, Uhum. que começa com as nossas relações. Ou seja, eu vou ser amiga de fulano ou fulana porque ele pode me dar aquilo ou aquilo lá ou outro que eu queira. Não, eu vou ser amigo dele porque meu coração chamou ele para mim. Claro. E o coração dele me chamou para o coração dele me acolher. Reparou que essa Sim, coisa de eu sou amiga de fulano ou fulano porque ele me é útil, esse pensamento
quanto o utilitarista e extrativista fez, como eu costumo dizer, de nós um vírus terrível do planeta. A gente se esquece, Carmen, que o planeta sobrevive a nós. Claro, claro. E nós não a ele. Lógico. Se você pensar que a Terra recebe no seu corpo, e ela é um ser vivo, Mãe Gaia, que vibra, pulsa, sente e reverencia, ela incorpora a si mesma nossas cinzas, nossas carnes. Então, todo o planeta vibra no nível da energia emitida pela humanidade que o abriga. Sim. Ou que vive nele. Sim. Ou que ele abriga. Então, a gente tinha que pisar na Terra com enorme reverência, com um grande respeito e gratidão. Porque, na verdade, nós não estamos num planeta de expiação, não. Nós estamos num planeta Gênesis, onde foi formada uma humanidade como síntese, destinada a algo grandioso. Vivemos nós ciclos de nascimentos e mortes, com certeza. Mas a fé faz com que você viva cada ciclo desse, de nascimento e morte, com grandeza, com amorosidade, com dignidade, para que o divino em você, por você e através de você se manifeste, dê sentido à sua vida, porque a fé dá sentido à vida e a vida dá sentido à fé. Percebe? Claro. Aí faz com que você acredite no poder da vida, no poder regenerador da vida, na grandiosidade de sermos seres supraconscientes, porque não somos apenas conscientes. A vida é consciente, cada coisa viva tem um quantum, ou seja, uma medida infinitesimal de consciência. Isso já está provado cientificamente. Sim. Mas eu digo, não apenas uma consciência, mas uma supraconsciência. Por quê? Porque somos capazes de nos conectar com o imperecível, estando imperecível, vivendo um tempo, passando por um tempo, e ele passando por nós, finito, mas nos conectamos com a atemporalidade, com dimensões onde o tempo não existe. Veja, e a fé te permite perceber a tua dimensão espiritual como natural, inerente ao teu potencial humano. Não é algo que você conquista, não. É como eu disse no início da nossa conversa, um dom, uma virtude para o qual você desperta. São como os valores humanos. Os valores humanos não são algo que você vai explicar, definir. São aquilo que você é. Palavra dizendo. São o que define os valores que te fazem humano. Sim. E que revelam para você a tua dimensão espiritual como natural, como inerente. As pessoas dizem, isso fica
longe. Não, isso está em você. Então, a fé, ela tem uma importância estrutural na formação da tua personalidade, no desenvolvimento da tua capacidade de apreensão do conhecimento, de transformá-lo em sabedoria, inclusive. Uhum. E nada de separar Claro. o espírito e o mundo. Nada de separar fé e razão. É. Nada de permitir que dogmas restritivos, pétreos, lutem contra o que vem, com o que se revela evidente. Contra o negacionismo, né? Sim. Por que o negacionismo está engrossando as hordas que estão destruindo a natureza? Porque não acreditam que a natureza é viva e que a primeira ciência nasce da observação dela. Uhum. Você quer ver eu te dar um exemplo de ciência moderna? Você sabia que existe um ramo da física que chama-se biomimética? A biomimética faz com que o cientista, pela observação da natureza, seja ela animal ou vegetal ou mineral, tenha descoberto. Como é que foi investido e descoberta a possibilidade da energia eólica, que é a energia dos ventos? Uhum. Né? Como é que foi desenvolvido aqueles postes com aquelas aspas, que é a fonte geradora da energia eólica? Na observação das baleias jubarte. As baleias jubarte, elas, para se energizarem e respirar, elas não respiram apenas por aquele orifício onde ela joga água. Ela respira também por narinas, né? Então, ela sai da água, todos nós já vimos isso em filme. Sim. Ou, pessoalmente, caso tenham ido a Abrolhos, que é onde elas vêm para procriar, né? Elas vêm namorar, se acasalam e dão à luz. Elas saem e as barbatanas delas, que são como braços, né? Ela gira no ar com eles. Nunca observou? Já, pois é. Mas eu não sabia que a energia eólica veio daí. Adorei. Foi observando elas que foi criado esse mecanismo que gera energia eólica. O trem bala. O trem bala do Japão foi observando o voo de determinados pássaros da fauna típica japonesa, que é de uma objetividade, uma rapidez extraordinária. Não é uma coisa fantástica da gente? Pois é. Saber? O homem se inspira na natureza, nos animais e depois maltrata-os, né? Tá ruim, tem que transmutar. Porque o nosso negacionismo, o nosso medo, faz com que sejamos os únicos seres que destroem o seu próprio ambiente, o seu próprio habitat, a sua própria espécie. Olha que loucura. Olha, teve girando pela internet há algum tempo uma coisa comovente, que era um leopardo que vai caçar um macaco, e ele não percebeu que ela era uma fêmea e que estava grávida. Quando ele percebe que ela estava grávida, ele imediatamente a larga e corre para procurar outra presa. Veja. Que legal. A fera
O predador Sim. respeita a vida. E nós, Sim. seres humanos, estamos destruindo a vida, Carmen. É. Não está certo. Por quê? Porque estamos negando a nossa coautoria na criação. É. Estamos negando nossa parceria com o universo, minha amiga. É. Então, nós estamos negando a nossa humanidade e a nossa divina herança. Sim. Isso, como você colocou muito bem, da destruição do equilíbrio planetário, é fruto dessa visão invasora, extrativista, utilitarista e negacionista. Se você vê que o agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo, que é importantíssimo o agronegócio, ninguém está aqui tendo nenhum demérito, e nem pode ter, mas não pode ter essa visão de sermos nós, brasileiros, o país que mais utiliza agrotóxico no mundo. Isso é um absurdo, porque é veneno na veia e na boca, né? Claro, está envenenando nossas terras, matando as matas ciliares, assoreando os rios e nos envenenando. Pois é. Nós não vamos comer ouro, não vamos comer prata, não vamos comer dinheiro, não. No momento em que você envenena a terra, ou você envenena os rios, envenena o ar, você está inviabilizando a continuação da vida. Pois é. Isso é uma insanidade, cara. É verdade. E o papel da fé, a importância da fé, é fundamental. Porque o cientista, ele observa uma planta pensando, para que ela serve? Eu preciso descobrir do que ela é constituída e tal. O que faz o espiritualista que quer ser parceiro da evolução, parceiro da ciência, assim como o cientista que quer ser Sim. parceiro da vida, os espiritualistas dizem o que ela traz como mistério. Sim. Não é? Ele Uhum. quer saber para quê. E o espiritualista quer saber por quê. Por quê? Essa é a diferença. Entendeu? Uhum. Então, na realidade, separar ciência de espiritualidade é negar que hoje, devido à física quântica, que é a física das infinitas possibilidades, você tem um número enorme, a hoste cresce de cientistas e espiritualistas. Uhum. Fritjof Capra, Bacharab Negulesco, Amit Goswami, que foi meu professor. Fundamental que a gente perceba que estamos terminando daí o assodamento do negacionismo, da separatividade, dessa insanidade que estamos vivendo. Uhum. Está acontecendo. Porque esse ciclo está se fechando, ele está se cumprindo. E a fé tem um papel de fundamento nessa revolução que não vai trazer derramamento de sangue, porque ela traz no seu bojo o amor. O amor pela vida, o amor de nós uns pelos outros, o amor pela natureza, o amor
como fonte inesgotável de criação, manutenção e transformação de tudo que existe. O amor como uma expressão direta do divino. Sim. E a fé é o fundamento, é a pedra fundamental, onde esse pilar de sustentação desse novo paradigma vai se apoiar, Carmen. Eu sinto isso profundamente. Eu acho que vai ser a revolução tão grande que houve na Idade Média acontecendo outra vez. Sim. Quando a Avicena, que eu tenho um respeito por esse ser luminoso, extraordinário, cientista, filósofo, médico, astrônomo, um espírito realmente um facho de luz árabe, quando ele traduz o pensamento de Aristóteles para o árabe, do árabe para o latim. E ele foi morar num polo de integração que era o sultanato de Córdoba, quando os árabes mouros invadiram a Espanha, né? E o sultanato foi esse polo luminoso. Por quê? Porque o sultão escolheu luminares da ciência e de todas as religiões da época para dialogarem. E a Avicena, então, entregou a tradução do pensamento de Aristóteles para quem? Para Tomás de Aquino, outro ser maravilhoso, um doutor da igreja, teólogo, filósofo extraordinário, que quando ele leu aquilo, pronto, foi a revolução, foi o pensamento hoje conhecido como a filosofia tomista, né? Sim. E mudou, abriu estradas para que a Idade Média, chamada Idade das Trevas, se cumprisse e surgisse o Renascimento, baseado na fé. Sim. Na fé da nossa capacidade de descobertas, de autodescoberta, porque nada muda se o homem não muda. Ou seja, nada não muda para melhor. 5 minutos. Eu estou terminando, querida, o raciocínio. Portanto, a fé é fundamental. Quanto mais pessoas acreditem que nós estamos terminando um ciclo e iniciando um outro, e que isso depende de maneira muito importante e muito decisiva do nosso compromisso com o nosso ser divino, do nosso dom. Por que a gente recebeu esse dom, essa virtude que é a fé? Sim. Não foi para ficar lá olhando para ela. Foi para colocar ela em movimento, como um estandarte na rua. Foi para que nós defendamos isso, defendamos com todas as nossas células, nossos átomos, prótons, elétrons e nêutrons, que a vida também é um dom. Sim. É um dom divino. Sim. E nós, com certeza, vamos sair vitoriosos. A luz vence sempre as trevas, mas acendamos a nossa luz. Que essa chama fulgurante divina que cada um de nós traz no peito seja constatada, reverenciada e posta em prática. Através do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente faz, iluminando o que a gente acredita. E que o entusiasmo, o entel, seja a nossa guia. Ou seja, que sejamos cheios de Deus, plenos de Deus. Claro que eu não me refiro a um arquétipo
de um Deus sentado num trono, um velho, de barbas longas. Não, eu me refiro a esse Deus que você não vê, mas que você sente. A essa consciência pré-existente, que nunca teve começo, não tem meio e nunca terá fim. E você saiba, e saiba porque sente, que é preciso crer para ver, e não ver para crer. Com certeza. Fé é isso, é crer para ver, e não ver para crer. Porque a fé transcende aos seus 5 sentidos. Ela demonstra claramente que os nossos 5 sentidos não são a medida definitiva e exata de tudo que existe. Tenha fé. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada Marilu. Foi por maravilhoso, como sempre, querida. Muito amor, muita gratidão. Deus abençoe. Beijo no coração, gratidão. Namastê, família Pax. um beijo grande para você, meu amor, e para todos que estão conosco. Amém.